Doutora Luísa, e quais os próximos passos? Então, eu coloquei como item básico o protetor solar durante o dia. Embaixo de tudo. Embaixo de tudo. E aí eu sempre costumo falar, olha, de manhã e na hora, como eu falei que é 3 horas, então de manhã na hora do almoço e no final da tarde se você for fazer algum evento. Isso fora. No sol, se estiver exposto ao sol. Olha, se eu for falar de alguma paciente com doença, com alguma discromia de pele, a gente tem que até se cuidar em qualquer tipo de luz. A luz do sol, ela é responsável pelas ultravioletas, A, B e C. Mas a gente tem também a luz visível, que é essa luz aqui. Tem estudos que falam que essa luz equivale, qualquer tipo de iluminação no rosto equivale a 1/100º da luz do sol. Então ela também mancha. Então assim, mesmo que uma pessoa de escritório, eu peço para passar de manhã. De manhã, na hora do almoço e no final da tarde, se tiver algum evento no sol, de exposição ao sol. Mas pelo menos 2 vezes ao dia. O segundo item é aquelas que até a nossa avó já dizia, é um bom nutritivo. É o hidratante. Que é o hidratante. É o hidratante. Tem hidratantes melhores, tem hidratantes piores, mas assim, um bom hidratante, desde que não específico para seu tipo de pele, né? Se a pessoa tiver uma pele oleosa, tiver uma pele seca, a gente vai ter que adaptar isso, mas assim, toda pessoa, inclusive a pessoa que tem a pele oleosa, precisa hidratar. A pele. Hidratar a pele não é sinônimo de oleosidade. A pele ela pode ser oleosa ou seca, mas ela pode também ser desidratada ou hidratada. Então, o objetivo é ela ser seca e hidratada, né? Mesmo que a pele for oleosa. E mesmo oleosa e hidratada, porque a gente acha que pele oleosa é a pele que está hidratada, porque tem brilho, porque tem viço. Não, pelo contrário. Né? A pessoa às vezes vem aqui no consultório e fala, olha, eu estou descamando. Eu falo, olha, sua pele está oleosa e desidratada. A gente precisa ter esse jogo de cintura de pegar essa pele oleosa, que é mais difícil de hidratar, porque ela pode dar acne, né? Não é qualquer hidratante que pode usar, mas a gente tem que deixar ela seca e hidratada. Então toda pessoa precisa. Então assim, eu costumo falar que a pele é como se fosse a pele do bebê, ela é mais homogênea, como se fosse uma planície, ela é mais retinha. E a pele, à medida que a gente vai envelhecendo, na própria microscopia a gente consegue ver isso bem claramente. Os relevos. A gente começa a ficar com relevo, a gente começa a ter montanhas e vales. E essas montanhas e vales são as depressões que a gente não gosta do nosso rosto, aqueles poros abertos, as próprias rugas, as imperfeições que deixam nossa pele tridimensionalmente opaca, feia, e a gente não sente que está tão bonita como uma pele de uma criança, né, de uma pessoa mais jovem. E a nutrição é como se a gente preenchesse esses vales, então a gente vai acabar fazendo com que a pele fique mais homogênea no simples ato de hidratar. Então, isso que a gente fala, aquela pele com viço, né? É a pele hidratada. E o terceiro passo? O terceiro passo, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela para indicar para todo mundo, mas o uso de ácidos, que é o terceiro item, o uso de ácidos específicos também para o seu tipo de pele, avaliando agora também a sensibilidade individual, porque tem peles mais sensíveis e menos sensíveis, também, exatamente. Né? E aí só que o uso de ácidos, assim, até hoje não existe produto melhor para ser usado na pele que um ácido, principalmente o ácido retinóico. A gente tem estudos e mais estudos mostrando que ele ainda é o melhor creme que a gente vai passar. Por quê? Ele tem penetração, ele aumenta o turnover celular. O que é isso? A pele, ela descansa. A renovação né? Da pele, ela se dá de uma maneira diferente. Tem estudos mostrando que se você passar de um lado e você não passar do outro lado, ao longo dos anos você vai ver uma melhora progressiva da pele. Se o nutritivo enche os vales, o ácido descama as montanhas. Então, de alguma maneira... Interessante, repete isso. Se o nutritivo enche os vales, o ácido destrói as montanhas. Interessante. Por isso que a pele fica mais homogênea. Nivelada e homogênea. Nivelada, essa é a ideia, a pele ficar nivelada. Ela fica fina? Ela não fica fina, ela fica nivelada, né? É o excesso que a gente quer tirar, não a gente não vai deixar ela fina. Então, esses são os procedimentos para o dia a dia. Como você disse, todo mundo tem que ter realmente esse cuidado. Exatamente. Proteger, hidratar e, se possível, usar esses produtos que têm como se fosse um essa peeling. capacidade, né? Um peelingzinho em casa. Bom, fora isso, então começam os processos aí de cuidados mais específicos, né?
na volta do verão. Então, o que você indicaria agora, né? Que é uma época boa aí, março, abril, maio, junho, julho, para procedimentos de consultório, né? Que você chama. Então tá. Eu costumo falar assim que tudo que a gente tratou agora com esses 3 itens, a gente tratou a epiderme, que é isso aqui, ó. É a nossa superfície da pele. Então a gente tem que, quando a gente entende, a gente consegue saber até que ponto a gente vai com o creme. Então o creme funciona? Funciona para epiderme, então funciona para manchas, funciona para pequenas imperfeições, funciona para textura de pele, só. Aí você vai me perguntar, flacidez melhora? Muito pouco, né? Porque onde está a flacidez? A flacidez não é epidérmica, não é superficial. A flacidez está na derme. Logo abaixo da epiderme você tem uma camada que chama derme. Essa derme é onde tem os fibroblastos, é onde tem os colágenos, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Colágenos, né? É onde você sente a sustentação da pele. Uma coisa muito interessante de falar também é que assim, isso é uma coisa muito individual. Você vê que normalmente uma pele branca, ela tem uma derme mais fina de uma pele mais negra. Por quê? Por individualidade genética mesmo. Então assim, se você for comparar de novo na biópsia uma espessura de derme de um branco, ela é bem mais fina. Então eu comparo assim, a derme de uma pessoa que tem a derme fina, ela é como se fosse um papel, é uma coisa assim. Então você pega, ela pergaminha muito fácil, ela quebra muito fácil, ela dobra muito fácil. E a pele de uma pessoa que tem a derme mais grossa, como por exemplo um negro, ela tem mais espessura, então ela é como se fosse um livro. Então é muito mais difícil dobrar várias páginas do que dobrar uma folha só. E fora isso, a flacidez tem bastante a ver com a musculatura que está embaixo, porque o envelhecimento, ele traz a flacidez. E a gente sabe que é por perda de musculatura facial também, não é? Assim, se a gente... Nem sempre. Não, na verdade, assim, estudos mostram, depois a gente tem ali uma imagem para mostrar para vocês, que o envelhecimento se dá por perda de gordura e osso. Ai, gordura e osso? Osso? Eu achei que a musculatura também fosse ficando flácida. Não, por isso que a gente vai caindo tudo, desabando tudo. E cartilagem que não murcha, aumenta não, fica igual. E aí por isso a sensação da gente achando de ter orelha maior e nariz maior. Mas na verdade... E o triângulo, né, que você disse do triângulo também, você tem as imagens para mostrar, são bem interessantes, que é o triângulo, é o eixo, né, do envelhecimento e do rejuvenescimento também. O que a gente sempre procura é que assim, as pessoas também acham que assim, por exemplo, uma plástica, né? Uma plástica é uma tentativa de rejuvenescer, sim, mas o envelhecimento não é um estiramento de pele. A pele ao longo da vida, ela não vai estirando. Então, você achar que está sobrando aqui, não é porque está sobrando aqui que a pele esticou. A pele não esticou. Na verdade, o que perdeu para ela estar sobrando aqui é a sustentação que estava aqui, que é daquilo que eu te falei, de osso e gordura. Então, na verdade, assim, quando a gente tem aquela bolsa aqui do olho, por exemplo, é porque o osso aumentou, o buraco aumentou e aquela... o osso aumenta. Não, o osso dilatou, né? Porque o osso, ele era fechadinho assim, ele abre, corrói, igual uma osteoporose, igual uma perda óssea. Então, você tem uma perda óssea, abre o buraco fica maior e aquilo que estava lá atrás, que antes estava contido, começa a vir para fora. Então, aquele aparecimento de bolsas. Então, assim, o envelhecimento, ele está sendo estudado cada dia mais para a gente voltar para os procedimentos serem cada vez mais naturais, cada vez mais voltar a ser como era antes, não ficar com cara sem rugas, mas com cara de envelhecida ainda mesmo assim, né? Então a gente tem que voltar a ter aquela sustentação de novo da pele que a gente tinha como a gente era jovem, né? Você compara suas fotos mais jovens, 20 anos, você vê como você era mais, até parecendo mais gordinha, né? Porque você tinha mais bochecha, você tinha mais sustentação. Aquilo lá segurava essa perda de pele, agora não segura mais. E tudo com naturalidade, né? Que é isso que a gente tenta fazer, porque a gente está vendo os excessos por aí, na mídia toda, e a gente vê como é feio, né? A pessoa com excessos e com procedimentos mal feitos. É isso que nós vamos conversar daqui a pouco, fique ligado comigo, que daqui a pouco eu volto.